Fala pessoal do canal Botafogo Digital, estou gravando esse vídeo ainda na quarta-feira à noite, porque amanhã de manhã, quando esse vídeo estiver indo para o ar, eu vou estar seguindo para um outro trabalho, também relacionado ao YouTube, mas que não é aqui do canal, então eu vou estar aí fazendo uma pequena viagem, mas volto a tempo para o jogo, né? Botafogo e Magalhães. Pessoal, se você não conhece o canal, eu sou Carlos Albuquerque, seja muito bem-vindo. Então, vou falar com aquela colocação hoje, que na verdade é amanhã. Hoje, quinta-feira, é dia de jogo, né? Um jogo decisivo pela Sul-Americana, que às vezes parece que a gente está até esquecendo, né? Que é uma partida muito importante contra o Magalhães. Há 15 dias atrás, o Botafogo, como vocês lembram, foi ao Equador, empatou com a LDU, né? Conseguiu um excelente resultado lá na altitude, e aí com isso manteve o primeiro lugar do grupo. E esse primeiro lugar do grupo, como que ele pode ser mantido, né? No jogo com o Magalhães? Precisamos vencer o Magalhães por pelo menos o mesmo número de gols, diferença de gols, que a LDU possivelmente vai vencer o César Valerro. As duas partidas são amanhã às 21 horas, né? Falando aqui pelo horário brasileiro, naturalmente. Então, o Botafogo defende aí essa primeira colocação, tem que ficar jogando, mas ao mesmo tempo a torcida, se fosse antigamente eu diria com um radinho de pilha no ouvido, hoje em dia com o celular, acompanhando, né, para quem for ao jogo, e quem estiver em casa assistindo, naturalmente vai ficar sabendo em tempo real como está o andamento da partida lá em Quito, né? Pessoal, o GE trouxe aqui uma provável escalação do Botafogo com algumas mudanças pelo Luiz Castro, que ainda é o nosso técnico, pasmem. Que seria o seguinte: Lucas Perry na lateral, de Plácido voltaria no lugar do Rafael. Rafael destruiu lá no jogo com o Palmeiras, mas de repente o de Plácido está mais cotado para começar, vamos ver. E o Rafael seria poupado aí depois de ter feito dois jogos, né? Dois jogos pelo Botafogo. E como eu disse, contra o Palmeiras, a sua melhor atuação até agora com a camisa alvinegra. Dupla de zaga que a gente já conhece, Adrielson e Cuesta. O Cuesta que inclusive gravou para o Botafogo TV, falando da importância do Botafogo fazer um grande jogo, especialmente para homenagear Joel Carli, né? Que amanhã se despede do futebol. E na lateral esquerda segue o Hugo, tá? Outra mudança possível, segundo o GE, no meio de campo, seria a entrada do Danilo Barbosa, que voltou a atuar contra o Cuiabá, não foi muito bem, mas já na partida contra o Palmeiras entrou muito bem o Danilo Barbosa, né? E então ele formaria ali o meio de campo com o Tietê e com Eduardo. E no ataque teríamos o Júnior Santos, possibilidade também do Sauer, tá? No lugar do Júnior Santos, Tiquinho no comando de ataque e depois na ponta o GE crava Luiz Henrique. Claro, a gente sempre bota Luiz Henrique barra Vitor Sá, mas com possibilidades aí dessa vez do Luiz Henrique começar jogando essa espécie de revezamento aí que o Castro tem dado aos pontas, né? Então vamos botar aqui o time com as mudanças, como é que ele ficaria? Perry, de Plácido, Adrielson, Cuesta e Hugo, Danilo Barbosa, Tietê e Eduardo, Sauer, Tiquinho e Luiz Henrique. Seria uma equipe aí um pouco mexida para a partida de amanhã. Lembrando que o Marçal, como eu disse, né, o Gabriel Pires e o Lucas Fernandes seguem afastados, estão tratando lesão. O Marçal com uma previsão aí talvez de retorno no jogo contra o Grêmio, que é no outro final de semana, né? Então, possibilidade aí da volta do Marçal. E quem não pode jogar porque não está inscrito na Sul-Americana, só relembrando, é o Breno e Matias Segovia, o nosso Segovinha. Infelizmente, não foi relacionado por essa razão. Poderá ser relacionado, tá? Ambos, na verdade, Breno e Segovinha, a partir da próxima fase da Sul-Americana. O Botafogo já está classificado de qualquer jeito, mas é claro que a gente quer o primeiro lugar, porque, só relembrando, o segundo lugar vai ter que jogar duas partidas eliminatórias. Enfim, a gente não quer isso, tá? Falando sobre a venda de ingressos, o Botafogo divulgou a parcial de 25 mil ingressos, tá? Sendo que a leste inferior também esgotada, tá? A leste superior já estava esgotada
informou também que a inferior está esgotada, então restam setor norte e também a oeste, tá? E tribuna de honra, naturalmente, para aquela galera que quer, né, o filé e que tá também com a grana, né, para pagar uma tribuna de honra. Falando também de ingressos, já vou emendar com a parcial do jogo de domingo contra o Vasco. Tem mais ingressos ainda vendidos, 28 mil ingressos vendidos. O que acontece no jogo com o Vasco? No caso, vai inverter. O setor sul acabou de ser aberto, tá? A venda de ingressos. Normalmente seria destinado à torcida do Cruz Maltino, mas como a gente já sabe, o Vasco está punido, então o setor sul será ocupado por nós, alvinegros, e já a norte estará fechada excepcionalmente no domingo por conta do show da Ludmilla. Isso mesmo, a Ludmilla vai fazer o show no dia 7 de julho, 7/7, então o Botafogo já vai começar a armar ali o palco para a Ludmilla, então não teremos setor norte no domingo, beleza? Pessoal, para fechar, que eu sei, é o assunto, né? Mesmo sendo hoje dia de jogo com o Magalhães, não tem como não falar de novo do assunto da semana, que aliás a gente lamenta, né? Porque era uma semana para a gente estar aqui super relaxado, curtindo essa liderança, curtindo a vitória contra o Palmeiras, né? Mas acabou sendo uma semana muito tensa para o torcedor alvinegro, né? Todo mundo aí querendo uma definição que pode vir após o jogo, né? Há essa expectativa na coletiva de imprensa do Castro falar sobre a sua saída, né? Então, assim, volto a dizer para quem não assistiu o vídeo que eu gravei à tarde, de ontem, que provavelmente já foi conversado nessa reunião do Textor com o Castro, né, dessa saída dele, e só não foi ainda colocado, né, em público, né, não foi externada essa notícia, talvez para não tumultuar o ambiente. Só que é quase que inevitável, não é que o ambiente do Botafogo esteja tumultuado. A gente viu jogadores treinando, hoje ainda teve aquela confraternização toda com o Carly, né? Ele passou no corredor polonês lá, aquela brincadeira toda da despedida do Carly como jogador profissional, porque ele vai retornar, né, ao convívio dos jogadores em breve, agora numa outra função, mas foi um clima muito descontraído, a gente vê que não está afetando os jogadores, mas obviamente que afeta o clube, né, como um todo, esse sentimento de incerteza, né? E até onde a gente sabe, os jogadores também não estão informados, né? Se eles vão ser informados dessa possível, provável, né, iminente saída do Castro, isso talvez seja feito, né, sei lá, no vestiário, né, no pós-jogo, antes dele ir para a coletiva, né? Então a gente já imagina mil situações, assim, até do Castro mesmo tá na coletiva, os jogadores chegarem, não digo com aquele balde de gelo, né, de Gatorade, né, para molhar o Castro, porque é uma coisa que se faz quando o técnico é campeão, mas a gente até pode imaginar algum tipo assim, né, não sei, de confraternização, de homenagem ao técnico, pelo fato, isso partindo dos jogadores, que eu digo, dele estar nessa conexão muito grande, né? O quem ganhou foi um bordão que surgiu agora no jogo com o Cuiabá, repetido contra o Palmeiras, né? Até a Mia aqui apareceu para fazer o bordão. E aí, Mia? Quem ganhou? Quem ganhou? Quem ganhou? Quem ganhou? Então, assim, são situações que a gente começa a imaginar, né? Isso aqui tudo eu tô tirando aqui, como diria o meu amigo Depp, vozes da minha cabeça do que pode acontecer amanhã. E existe também a possibilidade do Castro seguir, né, se fazendo de surdo e ficar até domingo, né? Existe N possibilidades, comenta aí embaixo o que você acha que vai acontecer, né? Mas o mais importante é que o Botafogo não perca o foco numa partida tão importante quanto essa. Eu tô falando amanhã, porque eu tô gravando na véspera. Vamos lá, quinta-feira à noite, para não ter confusão. Nesta quinta. Então, um jogo fundamental para o Botafogo garantir o primeiro lugar do grupo, assim como também é fundamental o jogo do Vasco
para a gente garantir mais 3 pontos, né? O Grêmio vai a Salvador, quer dizer, uma partida que o Grêmio pode perder pontos, né? O nosso agora adversário direto, o nosso perseguidor. Então, enfim, tudo que a gente não queria acabou acontecendo, que é justamente essa provável saída do Castro numa semana tão decisiva, né? E para fechar ainda mais esse assunto, eu queria comentar assim, muita gente reclamou, né, do nome do Ceni ser uma possibilidade, foi ventilado ali, que seria o nome favorito do André Mazzucco, mas assim, eu entendo a questão de trazer um técnico que já está inserido na realidade brasileira, não estou falando do Ceni não, tá? Um técnico brasileiro em geral. Até porque não vai ter uma unanimidade, né? Se traz o Tite, agrada alguns, não agrada outros, né? Se, sei lá, tira o Dorival do São Paulo, também vai agradar a muitos, mas outros vão ficar insatisfeitos, né? Porque já se acostumaram com um técnico estrangeiro. Mas a ideia de trazer um técnico brasileiro é justamente para ter alguém que não vá ter aquele tempo todo de conhecer os jogadores, conhecer o futebol brasileiro. Eu vou dar um exemplo assim rápido do Castro. O Castro, ano passado, quando enfrentou o Palmeiras lá no Allianz Parque, a impressão que dava é que ele nunca tinha ouvido falar do Palmeiras. O Botafogo foi muito mal naquela partida, claro que eram outros jogadores, mas o esquema tático do Botafogo definitivamente não funcionou. O Botafogo acabou tomando uma goleada de 4-0, né? Até esboçou ali uma reação no fim do jogo, tal, quando estava 3-0 e acabou sendo castigado com um quarto gol. Então, assim, o Castro foi mal, né, daquela vez. E o que ele tem mostrado, né, não só contra o Palmeiras, é que ele foi aprendendo sobre o futebol brasileiro e aprendeu, né, super bem. Tanto é que ele deu uma aula tática agora no domingo, né, contra o mesmo adversário. O Botafogo ganhou de 1-0, poderia ter ganho até de 2. Teve chance para isso, né? Então, assim, o Castro é a mesma coisa com o Fluminense. Ele perdeu, acho que 1 ou 2 confrontos contra o Diniz. Depois empatou aquele 2-2 do ano passado, do segundo turno, que o Botafogo merecia ter ganho. E aí passou a ganhar. Ganhou aqui no Carioca, ganhou agora de novo no Brasileiro. Quer dizer, ele foi entendendo aos poucos, isso leva tempo. Um técnico que chegar agora, se for, por exemplo, o Bruno Lage, ele não vai ter esse tempo para entender, compreender. Olha, contra o Palmeiras a gente joga assim, contra o Corinthians a gente joga assado, né? Ou o Diniz tem tal esquema de jogo. Ele não vai ter esse tempo, né? Então isso é uma coisa que a gente tem que ter bem nítido. E o cara que seria o meio termo entre o Lage, digamos, e o Ceni, né? Tô colocando assim, mas, né? Vocês entenderam, pode ser outro técnico europeu e outro técnico brasileiro. O que seria o meio termo seria o Vitor Severino. Pareceria hoje a melhor opção em termos assim dos jogadores sentirem menos, porque é um cara que já está ambientado, que os jogadores gostam, que conhece cada um, a característica de cada atleta, que já sabe o esquema de jogo, né, do Castro. Seria o primeiro trabalho, né, como técnico do Severino. Então, há também esse fator, assim, mas seria um cara já muito inserido na realidade ali do Lonier, do Newton Santos, enfim. Então talvez fosse o meio termo, mas a informação que o GE trouxe é de que essa opção não tem muita simpatia do John Textor. John Textor, para ele, é o Bruno Lage, já tiveram uma primeira conversa, vamos ver como é que a coisa anda, então... Enfim, galera, estou tentando também focar no jogo do Magalhães de hoje à noite. Estou me corrigindo aqui porque, como eu falei, estou gravando de véspera. Mas é o assunto que está na nossa cabeça, está povoando a nossa cabeça e eu acho que a gente só vai relaxar depois que tudo for resolvido, né? Tudo tiver já bem explicado e, enquanto isso, são especulações. Comenta aí embaixo o que você acha que vai acontecer, se o Castro vai, agora sim, pós-jogo, dizer que está saindo, agradecer ao Botafogo, agradecer à torcida, agradecer aos jogadores, se despedir e até um dia, quem sabe, né? Ou se ele ainda vai fazer mistério e ficar até domingo, ou se ele vai se despedir depois do jogo e dizer que por um pedido do Textor ele vai ainda dirigir o time no domingo.
É tudo assim, não dá para prever, né? Fator imprevisibilidade total e também como que a torcida vai reagir. Eu espero que a torcida reaja da melhor forma possível, que é apoiar o time, apoiar o Botafogo e esquecer um pouco o Castro e quem tiver que vir aí para o lugar dele, que seja o mais competente, o melhor possível para levar o Botafogo, né, ao que a gente tanto espera no final do ano. Beleza? Tamo junto, abraço. Eu vou estar, como eu disse, viajando, mas eu vou ver, de repente, pintando alguma notícia, eu consigo também entrar e gravar de algum cenário aí diferente para vocês. Abraço, tamo junto, valeu, Fogão.